Você já sentiu aquele aperto no coração quando seus filhos saem de casa? O silêncio que toma conta da mente quando a porta se fecha e eles seguem para a escola, para o trabalho, para a rua ou para compromissos que muitas vezes você não sabe exatamente quais são. No íntimo, um turbilhão de pensamentos começa a surgir. Será que meu filho vai tomar a decisão certa? Será que minha filha está andando em boas companhias? Será que eles vão voltar em segurança? Essa angústia é tão comum no coração de pais e mães que amam de verdade. A verdade é que o amor de pai e mãe, por mais profundo, sincero e dedicado que seja, não consegue alcançar todos os lugares. Nós temos limites. Não podemos estar ao lado dos filhos em cada esquina, em cada conversa, em cada momento de escolha. Mas é justamente aqui que entra o agir maravilhoso do Espírito Santo. Ele é onipresente, onisciente, conhece cada detalhe e sonda até as intenções mais escondidas do coração. Ele pode cercar os nossos filhos de uma forma que nenhuma vigilância humana seria capaz. Vivemos em um mundo cheio de perigos visíveis e invisíveis. Alguns deles conseguimos identificar com certa facilidade: amizades tóxicas, influências perigosas, lugares carregados de violência, palavras mal intencionadas que tentam destruir a autoestima e o valor dos nossos filhos. Outros perigos, porém, são silenciosos: acidentes repentinos, doenças inesperadas, propostas aparentemente inofensivas que escondem armadilhas espirituais, caminhos que parecem agradáveis aos olhos, mas que levam à destruição. Quantos pais já perderam o sono pensando nessas coisas? Quantas mães já derramaram lágrimas em silêncio, pedindo a Deus que guarde seus filhos de males que elas nem conseguem imaginar? Mas hoje eu quero te lembrar de uma promessa que é firme, imutável e poderosa. O Espírito Santo é mais rápido, mais forte e mais presente do que qualquer mal que tente se aproximar dos nossos filhos. Ele é a voz suave que fala ao coração deles quando estão prestes a errar. Ele é o escudo invisível que se interpõe entre eles e a cilada do inimigo. Ele é a luz que dissipa as trevas que tentam cercar a vida deles. Talvez neste momento você esteja vivendo exatamente essa realidade, orando em lágrimas, pedindo ao Senhor que guarde seus filhos de escolhas erradas, de vícios, de relacionamentos perigosos, de ambientes carregados de confusão e trevas. E eu quero declarar para você que o Espírito Santo não é indiferente ao seu clamor. Cada oração que você faz sobe como incenso agradável ao trono de Deus. Cada vez que você menciona o nome do seu filho ou da sua filha diante do Senhor, algo se move no mundo espiritual. Correntes invisíveis começam a se romper, caminhos que pareciam escuros começam a se iluminar, portas que o inimigo estava tentando fechar se abrem pelo poder de Deus. A Bíblia nos assegura no Salmo 91, 11-12, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Essa promessa é um selo de garantia para o coração de cada pai e mãe que ora com fé. O Espírito Santo age como aquele que ativa essa promessa, movendo os céus para que os anjos de Deus se posicionem ao redor dos nossos filhos, livrando-os de acidentes, ciladas e emboscadas invisíveis. E não se trata apenas de proteção física. O Espírito Santo também é aquele que ensina, que guia e que dá discernimento. Jesus disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aqui está o segredo. O Espírito Santo não apenas guarda, ele também fala ao coração dos nossos filhos, trazendo lembrança da palavra, despertando conselhos, inquietando quando estão prestes a tomar uma decisão errada e dando paz quando a escolha é correta. Ele é o conselheiro fiel, a voz que nunca falha, o guia que jamais se cala diante das encruzilhadas da vida. Pais e mães, quantas vezes vocês já desejaram poder controlar as decisões dos seus filhos? O coração humano anseia por isso. Queremos evitar que errem, queremos blindá-los contra o sofrimento, mas a vida nos mostra que não temos esse poder. E isso não é motivo para desespero, porque o Espírito Santo assume esse lugar. Ele entra onde os seus olhos não alcançam. Ele fala onde você não consegue falar. Ele protege onde você não pode estar presente. Talvez você carregue o peso de se sentir impotente diante das escolhas do seu filho. Talvez você viva a noite sem dormir, imaginando cenários de perigo, orando em silêncio e se perguntando se suas palavras são suficientes.
Hoje Deus te trouxe até aqui para dizer: não é pelo seu esforço humano, é pela ação do meu Espírito. Quando você ora, quando você clama, quando você entrega em fé, o Espírito Santo age. Ele não falha, ele não atrasa, ele não abandona. Por isso, nesta primeira parte da mensagem, eu quero que você entenda e guarde em seu coração: seus filhos não estão sozinhos. Ainda que você não possa segurá-los pela mão todos os dias, existe um consolador que caminha com eles. Ainda que você não consiga aconselhá-los em todas as horas, há uma voz suave que fala ao coração deles. Ainda que você não consiga vigiar cada passo, há uma presença invisível que os cerca por todos os lados. O Espírito Santo é o defensor dos seus filhos. Ele é o mestre que os ensina. Ele é a luz que ilumina seus caminhos. E hoje, você é chamado a descansar nessa verdade. Na primeira parte, refletimos sobre a dor e a limitação dos pais e mães diante dos perigos que cercam seus filhos, e sobre como o Espírito Santo se apresenta como conselheiro, protetor e guia. Agora, nesta segunda parte, quero te mostrar de forma prática como o Espírito Santo age no cotidiano, através de testemunhos, exemplos e da aplicação da fé. Muitos pais já viveram situações em que, humanamente, não havia saída. Uma mãe, por exemplo, relatou que o filho adolescente havia começado a se afastar da família. Passava noites fora, fazia amizades estranhas e se envolvia em ambientes de risco. Essa mãe não tinha mais controle sobre as escolhas dele. Então, em lágrimas, ela começou a clamar ao Espírito Santo todos os dias, chamando pelo nome do filho no altar de Deus. Ela orava, pedindo não apenas proteção, mas também direção. Aos poucos, situações começaram a mudar. Amizades que eram tóxicas se desfizeram sem explicação. Convites para caminhos de perdição simplesmente deixaram de acontecer. O filho, sem perceber, começou a sentir inquietação em lugares que antes frequentava. Essa mudança não foi fruto de conversas humanas, mas do agir invisível do Espírito Santo. O Consolador entrou onde as palavras da mãe já não alcançavam e fez aquilo que só ele poderia fazer. Outro testemunho é o de um pai que sofria porque o filho não queria estudar nem trabalhar. Parecia sem rumo, sem objetivos. O pai se sentia impotente e em seu coração carregava culpa e angústia. Mas ao invés de se afundar no desespero, decidiu entregar a vida do filho ao Espírito Santo em oração diária. Pouco tempo depois, conversas inesperadas surgiram. Oportunidades começaram a aparecer. E o jovem passou a se interessar por caminhos que o aproximavam de uma vida diferente. O Espírito Santo trouxe à memória valores que estavam adormecidos e colocou novas motivações em seu coração. Hoje, esse filho testemunha que encontrou propósito porque o Espírito Santo o conduziu silenciosamente. Esses exemplos nos ensinam algo fundamental. O cuidado humano tem limites, mas o cuidado divino é ilimitado. O pai e a mãe podem aconselhar, mas nem sempre os filhos escutam. Podem orientar, mas nem sempre eles obedecem. Contudo, quando o Espírito Santo fala, nenhuma palavra cai por terra, porque ele fala diretamente ao coração. Talvez você esteja passando por algo semelhante. Talvez seu filho esteja envolvido em vícios, em relacionamentos que você percebe serem nocivos, ou até mesmo esteja frio espiritualmente, distante de Deus. Você já tentou conversar, já aconselhou, já chorou, e parece que nada muda, mas é justamente aqui que o Espírito Santo entra. Onde a sua palavra falha, a voz dele ecoa. Onde a sua presença não chega, a presença dele se faz real. Onde você não consegue estar, ele já está. A palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo é não apenas protetor, mas também mestre. Em João 14:26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Isso significa que, mesmo quando os filhos parecem não dar ouvidos à família, o Espírito Santo continua trabalhando dentro deles. Ele traz à memória a palavra que foi plantada, ele coloca no coração uma paz que confirma escolhas certas e uma inquietação que alerta contra escolhas erradas. Ele age de forma sutil, mas poderosa. É importante lembrar que muitas vezes o agir do Espírito Santo não será visível de imediato. Talvez você ore hoje e não veja mudança amanhã. Talvez clame por semanas, meses ou até anos. Mas cada oração
é um tijolo espiritual. Cada lágrima derramada diante do altar é uma semente plantada. E no tempo certo, o fruto virá. O Espírito Santo trabalha no invisível, preparando corações, desfazendo armadilhas, fechando portas erradas e abrindo caminhos de vida. E não é apenas sobre os grandes perigos. O Espírito Santo também está presente nas pequenas decisões. Ele protege os filhos de acidentes triviais, dá discernimento para escolher amizades saudáveis, impede que palavras de destruição penetrem no coração. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: por pouco não aconteceu uma tragédia? Quantas vezes um filho escapou de uma situação sem explicação? Muitas dessas histórias que parecem coincidências são, na verdade, livramentos do Espírito Santo, em resposta às orações de um pai ou de uma mãe. É por isso que você não deve se cansar de orar. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Quando você apresenta os nomes dos seus filhos a Deus todos os dias, você está construindo uma muralha espiritual ao redor deles. Você está ativando o mover do Espírito Santo sobre a vida deles. E isso gera resultado. Mesmo quando você não vê, lembre-se também de que a proteção não é apenas física. O Espírito Santo é aquele que cuida do emocional e do espiritual dos filhos. Ele consola quando estão feridos, fortalece quando estão desanimados, orienta quando estão perdidos. Muitas vezes você não terá como estar presente para enxugar uma lágrima ou dar um conselho, mas o Espírito Santo estará lá. Ele é o consolador que nunca os deixa sozinhos. Nessa segunda parte da mensagem, eu quero te desafiar a transformar sua ansiedade em oração e sua preocupação em fé. Ao invés de imaginar cenários de perda, comece a declarar palavras de vida. Ao invés de alimentar o medo, alimente a confiança. O medo paralisa, mas a fé ativa o mover do Espírito. O medo te faz olhar para o presente com desespero, mas a fé te faz enxergar o futuro com esperança. Por isso, escreva em um papel o nome dos seus filhos. Coloque esse papel em um lugar visível, talvez dentro da sua Bíblia, no criado mudo ou até na porta do guarda-roupa. E todas as vezes que passar por ali, declare em fé: meus filhos estão protegidos e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Esse gesto simples é um ato profético. É a sua declaração de confiança diante de Deus e diante do mundo espiritual. Entenda algo. Cada vez que você faz essa declaração, você reforça a muralha de luz ao redor deles. Cada palavra de fé fortalece a cobertura espiritual que os protege. E essa prática, ainda que pareça pequena, é poderosa. É assim que a fé se manifesta no dia a dia, não apenas em grandes atos, mas em pequenas declarações constantes. Não desanime se a caminhada parecer longa. Muitos pais já viveram o que você está vivendo agora. Muitos testemunhos já surgiram de filhos que estavam perdidos e foram transformados pelo poder do Espírito Santo. E assim como ele fez antes, ele pode fazer de novo. O mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto, que fortaleceu os apóstolos diante das perseguições e que ressuscitou vidas, é o mesmo que hoje habita em você e pode cercar os seus filhos. Creia nisso. Não é uma promessa vaga, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo está presente, está ativo, está guardando, iluminando os caminhos dos seus filhos. Chegamos à última parte desta mensagem. E agora é hora de transformar tudo o que refletimos em prática espiritual, em oração profética e em um compromisso diário diante de Deus. Até aqui, vimos a dor e a limitação humanas. Testemunhamos como o Espírito Santo age em situações impossíveis e entendemos que ele é protetor, guia e conselheiro fiel. Agora, precisamos assumir uma postura de fé que nos leve a entregar os filhos diariamente ao cuidado do Espírito Santo. Pais e mães muitas vezes carregam uma sensação de impotência. Querem guardar seus filhos de todo mal, querem impedir que tomem decisões erradas, mas percebem que não tem como controlar cada passo. Essa impotência pode gerar medo, ansiedade e até desespero. Mas a palavra nos convida a trocar o fardo da preocupação pelo descanso da fé. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é também para os pais que vivem angustiados pelos filhos. O descanso vem quando entregamos a Deus aquilo que está fora do nosso alcance. E como entregamos,
clamando. O clamor é a oração que nasce da alma. É a voz que não se cala até que o céu responda. Quando você dobra os joelhos e menciona o nome dos seus filhos diante de Deus, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o meu amor é limitado, mas o teu amor é perfeito. Eu não consigo guardar em todos os lugares, mas o teu Espírito pode... Eu não sei todas as coisas, mas o teu Espírito sonda até as profundezas do coração hoje. Quero te convidar a fazer algo profético. Escreva nos comentários o nome dos seus filhos. Não é apenas um gesto simples ou uma interação em um vídeo. É um ato público de fé. É como se você estivesse erguendo uma bandeira no mundo espiritual e declarando: eles pertencem ao Senhor e estão guardados pelo Espírito Santo. Cada nome escrito é uma semente de confiança, e cada declaração fortalece ainda mais a muralha de proteção ao redor deles. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Nenhum clamor é em vão. Mesmo quando parece que nada está mudando, Deus já está agindo. O Espírito Santo trabalha no invisível, em lugares e situações que você desconhece. Aquilo que hoje você não vê, amanhã se tornará testemunho. O Salmo 91 nos assegura que Deus ordena aos seus anjos para guardarem nossos filhos em todos os seus caminhos. E em João 14, Jesus nos lembra que o Espírito Santo ensina e lembra todas as coisas. Essa dupla promessa, menos anjos que protegem e Espírito Santo que ensina menos, cria uma fortaleza espiritual ao redor dos que amamos. Isso significa que enquanto você ora, anjos são enviados e o Espírito Santo fala ao coração deles. Agora feche os olhos e una sua fé à minha nesta oração. Espírito Santo de Deus, nós nos levantamos em clamor neste momento. Apresentamos diante de Ti cada filho e filha que está sendo lembrado nesta oração. Tu que conheces o coração humano em sua profundidade, cerca-os agora com Tua presença. Onde houver escuridão, derrama a Tua luz. Onde houver ciladas do inimigo, levanta muralhas de fogo. Onde houver confusão, traz clareza e paz. Declaramos que nenhum acidente, nenhuma doença, nenhuma amizade tóxica, nenhuma palavra de maldição prosperará contra eles. Os nossos filhos são herança do Senhor, e como herança preciosa, eles estão sob o cuidado do Pai Celestial. Pedimos também direção espiritual. Espírito Santo, fala ao coração deles quando estiverem prestes a tomar decisões, da inquietação diante do erro e paz diante do caminho correto. Que eles aprendam a reconhecer a Tua voz em meio ao barulho do mundo, que sejam sensíveis ao Teu conselho e fortes para resistir às tentações. E declaramos agora em fé que nenhuma arma forjada contra os nossos filhos prosperará, nenhuma seta oculta encontrará lugar. Eles estão cobertos pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo e guardados pelos anjos do Senhor. Amém. Mas não termina aqui. A oração de hoje é um ponto de partida para um compromisso diário. Por isso, eu quero te desafiar. Reserve todos os dias alguns minutos para clamar pelo nome dos seus filhos. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser no silêncio do seu quarto ou no caminho do trabalho. O que importa não é a forma, mas a constância. O Espírito Santo honra os que perseveram em oração. Coloque o nome deles em um papel dentro da sua Bíblia e todas as vezes que abrir a palavra, declare: meus filhos são protegidos e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Essa prática vai fortalecer a sua fé e ativar continuamente a proteção divina sobre eles. Ensine também os seus filhos a ouvirem a voz do Espírito Santo. Mostre a eles que Ele é como um amigo fiel que nunca os abandona, que fala ao coração e que sempre aponta o melhor caminho. Quanto mais cedo aprenderem a reconhecer essa voz, mais firmes serão seus passos. E lembre-se, oração e ação caminham juntas. Cuide dos seus filhos com amor, presença e orientação, mas entregue o controle final ao Espírito Santo. Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê e age onde você não pode agir. Quando você une cuidado humano e entrega espiritual, cria um ambiente seguro e abençoado para os seus filhos crescerem. Por isso, não desista. Ainda que hoje pareça difícil, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, continue orando, porque amanhã você terá testemunho. Amanhã você verá que o Espírito Santo esteve cuidando o tempo todo. Os seus filhos não caminham sozinhos.
Eles estão guardados pelo Espírito Santo, iluminados pela luz de Deus e protegidos pelos anjos do Senhor. Essa é a sua certeza. Essa é a sua paz. Então, declare comigo em voz alta agora: meus filhos estão nas mãos do Espírito Santo. Essa é a sua bandeira de fé. Essa é a sua vitória. E se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com outras famílias que também precisam ser fortalecidas. Clique em inscrever-se, deixe o seu like e escreva nos comentários o nome de seus filhos. Essa corrente de oração vai alcançar lares e multiplicar a esperança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos, e que cada passo deles seja iluminado pela luz do Altíssimo. Amém.